Bora lá, né? Boa tarde, me chamo André, faço parte do grupo 2 e agora eu vou apresentar a notícia escolhida pelo meu grupo. A notícia foi tirada do Jornal de Alagoas, publicada em 21 de janeiro de 2023 e tem por título: Maceió tem a quarta tarifa de água mais cara do país e moradores sofrem para pagar conta. Com a tarifa média de água em 6,78 por metro cúbico, Maceió é a quarta capital brasileira com água mais cara, ficando apenas atrás de Salvador, Fortaleza e Porto Alegre. Essa é uma notícia bem detalhada. Ela traz informação de como é calculado o consumo de água pela BRK, traz também o valor de tarifas em outras capitais brasileiras, traz relatos de moradores de Maceió, traz também a opinião de um economista e ainda traz alguns questionamentos. É uma notícia rica em detalhes. Pode dar continuidade. Pronto. Agora, meu nome é Iago, né? Eu vou falar sobre os dados da tarifa de água de Maceió. A tarifa residencial cobrada pela distribuidora PRK na região metropolitana era de R$ 5,37 por metro cúbico até 10 metros cúbicos, isso sem contar com os impostos. Com o aumento, a tarifa foi reajustada para R$ 6,14. O acréscimo, então, foi de 77 centavos por metro cúbico, que representa um ajuste de 14,3%, que é mais do que o dobro da inflação, que foi de 6,47% no último ano, de acordo com o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Pode continuar. Olá, me chamo Elizabeth e agora eu vou apresentar o problema matemático envolvendo tarifa de água. Basicamente, vamos lá. Um homem recém-mudado para a cidade de Maceió recebe a conta de água no valor de R$ 67,80 e percebe um aumento de 7% no valor a ser pago em comparação ao mesmo consumo de água em sua cidade natal. Quando nós observamos essa questão, a gente tem 4 informações importantes que essa questão dá, que é o valor da tarifa, o valor das tarifas de 4 cidades diferentes, o valor do consumo de água, o valor da conta de água de Maceió, de R$ 66,00, R$ 67,80, e quanto é a porcentagem, né, em comparação ao mês anterior. E quanto é o consumo de água, ele dá a informação que ele teve o mesmo consumo de água nesses 2 meses. E a questão é o seguinte, ele quer saber qual é a cidade natal deste homem. Vamos para a resolução. Como ele disse que ele teve o mesmo consumo de água, nós precisamos saber qual é esse consumo. Então, nós fazemos a divisão do valor total da conta de água, que foi R$ 67,80, pela sua tarifa, que é R$ 6,78. Então, descobrimos que, né, o valor do consumo de água em metros cúbicos é de R$ 10 metros cúbicos. A partir daí, vamos para o segundo passo, que é multiplicar esses 10 metros cúbicos por cada valor de tarifa. Quando nós fazemos, né, essa multiplicação, temos que em Cuiabá foi R$ 50,50, em Brasília R$ 63,30 e em Natal R$ 46,50. Como nós precisamos saber quanto é 7%, nós precisamos fazer a diferença de R$ 67,80 por cada um dos preços das outras cidades. Então, quando nós fazemos a diferença, descobrimos que em Cuiabá ele teve, né, a diferença de R$ 17,30, em Brasília R$ 4,50 e em Natal R$ 21,30. Como ele deu a porcentagem do aumento, né, em comparação ao mês anterior e ao mês em Maceió, nós precisamos descobrir quanto é 7% de R$ 67,80. E aí nós fazemos o meio pelos extremos, né? Ou a regrinha de 3. Quando nós fazemos essa conta, descobrimos que 7% de R$ 67,80 é R$ 4,75. Como ele quer um valor aproximado, percebemos que, né, a cidade anterior, né, a cidade natal deste homem, é a cidade de Brasília, porque a diferença foi de 4,50 e 7% de R$ 67,80 é R$ 4,75. Ou seja, a resposta é a cidade natal dele é Brasília. Continua.
Boa tarde, o meu nome é Kelvin e eu vou falar um pouco sobre as problemáticas. O que seria isso? É basicamente tipo os problemas sociais que essa notícia vem acarretando. Como pode ver nessa publicação, segundo a ONU, cada pessoa necessita de 3,3 metros cúbicos de água por mês, ou seja, são cerca de 110 litros de água por dia. Isso, claro, por pessoa, ou seja, ocorre um aumento com a demanda de pessoas dentro de uma residência. Um problema que que foi acarretado foi esse sobre os acúmulos de fezes nas portas por causa do mau funcionamento do saneamento básico, que é acarretado pelo entupimento de esgoto e isso tudo. Tipo, isso gera um problema que é os impostos pagos, tipo, para onde eles estão indo? Se não para o conserto dessas funções, e isso pode gerar muito problema para os residentes que têm em sua porta esse tipo de problema. Outra coisa também é em relação ao gasto que você tem por mês, que é basicamente quanto em média eu tenho que desembolsar para viver uma vida tipo, como é que eu posso falar? Aceitável. Que tipo, isso aí a gente tem o preço médio de algumas coisas básicas que é necessário para se viver, isso sem incluir a conta de água, coisa que hoje em dia está vindo muito alto, dependendo do bairro e do quanto você usa ela. Porque tem pessoas que não ficam tanto tempo em casa e tal, aí usam menos. Mas, em média, tipo, com o aumento da tarifa, o preço médio dela vem aumentando. E conforme o salário mínimo sendo apenas de 1.300, a gente vê que o preço não está acompanhando o que a gente tem à nossa disposição para pagar. E isso gera um problema enorme, pois aqui em Maceió é raro se ver pessoas que recebem um salário mínimo de 2.000 ou bem mais que isso. Ou seja, o aumento da tarifa vem sendo um problema que pode gerar algo muito pior socialmente visto no futuro. Aqui estão algumas perguntas que podem ser feitas em relação a isso, que é quem é mais afetado com esse aumento, que acho que é meio óbvio a resposta, que é as famílias que dependem de auxílio governamental ou que recebem até 2 salários mínimos ou menos, que é geralmente a população mais abundante no nosso estado. Porque, como eu já tinha dito, né, é raro aqui em Maceió você ver pessoas com mais de 2 salários mínimos. Outra pergunta é de que forma essas pessoas podem ser afetadas, e tendo o corte de um recurso que deveria ser dado para todos, que por conta de não ter dinheiro para pagar, isso pode acarretar no corte dela, ou seja, gerar ainda mais problemas para a família. Uma pergunta que a gente devia pensar sobre é como conscientizar alunos sobre o assunto, que seria de forma perguntar e mostrar como sendo na sua própria residência, sabendo tipo, quanto gasta e como pode fazer para economizar esse recurso, para para ajudar os pais a não terem uma conta exorbitante a pagar no final do mês. Aí fica o aprendizado, que é basicamente o que a gente pode tirar de benefício sobre isso, que a gente pode ver que a água, ela mesmo sendo algo abundante no planeta, a gente vê que é um recurso limitado para poucas pessoas, por conta de que vivemos em uma sociedade onde o lucro fala mais alto e quem tem mais dinheiro pode mandar ou desmandar naquele que tem menos.
Ou seja, pessoas que não têm um valor exorbitante na sua conta, ela não tem um recurso mínimo para a própria sobrevivência. E esse problema é algo que interfere diretamente na qualidade de vida das pessoas, que vão, às vezes, até aceitando uma quantidade tão miserável só porque não conseguem algo melhor. E isso é algo que a gente deve mudar na sociedade, que é saber distribuir as coisas igualmente para todos. E essas foram algumas das referências que a gente usou para o trabalho e encerramos por aqui. Obrigado a todos que estão aqui.